Olá, sejam bem-vindos à melhor videoaula de História do YouTube. Nessa aula, eu, Eduardo Alvarenga, professor de História, vou ensinar para vocês como houve a Constituição da República no Brasil, a Proclamação da República no Brasil, que é o período histórico brasileiro que compreende os anos de 1889 até 1930, que vai substituir o período histórico da monarquia no Brasil, ou seja, a Proclamação da República no Brasil é o início do regime de governo republicano e o fim da monarquia no Brasil, a expulsão da família real no Brasil de Dom Pedro II. Bem, pessoal, temos que entender inicialmente que estudar a história do Brasil é extremamente importante para você que pretende prestar o Enem esse ano ou demais vestibulares, porque a história do Brasil é um dos temas mais recorrentes e um dos temas que mais cai. Então, veja com calma esse vídeo que eu vou lhes ensinar alguns aspectos gerais que nenhuma outra videoaula de história do YouTube jamais ensinou para vocês, isso eu posso garantir. Bem, pessoal, inicialmente é ensinado que a Proclamação da República no Brasil é um movimento elitista, e isso é verdade. Foi um movimento perpetrado pelas elites intelectuais brasileiras, principalmente pelos intelectuais e grandes cafeicultores de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. E teve uma ampla participação do Exército, que foi o peso maior no início da Proclamação da República e na expulsão da família real no Brasil. A Proclamação da República ela vai durar de 1889 e vai até 1930. 1930 é quando tem o fim da Primeira República no Brasil, porque é o início da Era Vargas no Brasil. Então a nova Constituição da Primeira República no Brasil, a Constituição de 1891, vai chegar ao fim com a nova Constituição da Era Vargas, que vai ser a Constituição de 1934. Temos que entender que o início da República Velha no Brasil, posteriormente chamada de República Velha, como uma maneira de falar mal da antiga República pelos intelectuais do governo Vargas, é um período extremamente importante da história do Brasil, porque é o fim de uma ordem social que era baseada na monarquia e no poder centralizado da figura do imperador, para o início de um novo governo, uma nova forma de governo que, teoricamente, o poder é descentralizado e dividido em mais instituições. Bem, pessoal, normalmente é dito que o Brasil é um país exportador de matéria-prima e importador de ideologias e instituições. Isso é verdade? Em parte, afinal de contas, no Brasil, a proclamação da República vai se dar depois da resolução de um conflito entre três ideologias que vão disputar o imaginário popular brasileiro. Como assim três ideologias que vão disputar o imaginário popular brasileiro? Sim, são três correntes republicanas que vão disputar que tipo de organização social vai estar no Brasil a partir de 1889, que é o fim da monarquia e o início da república. Como assim três ondas diferentes? Simples. É porque simplesmente falar o termo república é muito ambíguo, é muito vago. Afinal de contas, você tem diversas concepções de república. Você tem a República dos Países Baixos, que tem uma nobreza hereditária. Você tem a República da Polônia, que tem uma nobreza. Você tem a Primeira República Francesa. Tem a República Liberal dos Estados Unidos. Então, que modelo de república é esse? Bem, é isso que as várias camadas de intelectuais republicanos brasileiros vão começar a disputar, vão começar a discutir no período do final do século XIX, início do século XX, e durante aquele período entre a monarquia e o início da república no Brasil. Bem, pessoal, eu disse que essas três concepções vão disputar o imaginário popular. Como assim? Se eu acabei de falar que, por exemplo, a Proclamação da República foi um movimento elitista que não teve participação popular, é que todo regime, toda organização social que pretende se instaurar precisa agariar o máximo possível de legitimidade, ou seja, agariar o máximo possível de adeptos para a sua forma de governo, o máximo de pessoas possíveis que tenham certa simpatia pela sua forma de governo. E essas três ideologias que vão disputar o início da República Velha no Brasil, ou Primeira República, são o jacobinismo, inspirados pela Revolução Francesa, os liberais, inspirados pela Primeira República Moderna, que são os Estados Unidos da América, e os positivistas, são inspirados no francês Auguste Comte. Mas as noções que realmente vão predominar, em primeiro lugar, é o liberalismo econômico, elitista e excludente, vindo por parte dos Estados Unidos da América, que tem como influência o Montesquieu, o David Hume, o Benjamin Constant, o Adam Smith, o Davi Ricardo e John Locke, e também vai vencer aqui no Brasil um pouco das ideias do positivismo. Bem, o liberalismo vai vencer no Brasil principalmente por causa da influência dos cafeicultores, os grandes proprietários de terra, principalmente os paulistas, os mineiros e os gaúchos, que vão ver no liberalismo americano, na ideia do federalismo das 13 colônias, um tipo de governo melhor para os seus interesses. O desenvolvimento do café o desenvolvimento da exportação do café e da produção estava enriquecendo essas pessoas. Porém, a autoridade da monarquia estava sufocando os cafeicultores paulistas, gaúchos e mineiros. Então, para eles, uma espécie de governo, um Estado central, mas que não fosse tão centralizador, que desse liberdade para os Estados através do federalismo, seria muito melhor para os seus interesses.
interesses, principalmente porque esses grandes cafeicultores, a partir da República Velha, vão ter forte poder em seus estados, porque eles terão os coronéis, os oligarcas, aqueles que terão poder em nível regional e não vão querer, por exemplo, a interferência do Estado, do poder executivo nos seus negócios pessoais, no desenvolvimento das suas ações produtivas nos seus estados. Eles vão apoiar o federalismo, a falta, por exemplo, de intervenção do Estado na economia, a falta de intervenção do Estado em políticas assistencialistas. Então esse tipo de federalismo liberal vai consagrar e vai estabilizar a desigualdade social no país. Principalmente vamos lembrar que no Brasil até então não tem educação pública, a educação é apenas para quem pode pagar, mas isso não é um defeito dos liberais. Para os liberais, se você pode pagar por uma educação e seu colega não, isso é natural, isso é o darwinismo social. Uns podem e outros não, mas todos eles têm que competir. Se você não consegue alcançar aquele ponto que você deseja, não é porque a sociedade é injusta, é porque você não se esforçou o suficiente, mesmo que aquele que esteja competindo com você esteja em condições melhores. A educação pública no Brasil só vai ser começada a pensar quando estivermos próximos da era Vargas, pelo Manifesto dos Pioneiros da Educação, que vai ser implantado definitivamente pela educação pública através do governo Vargas. Até então, na Primeira República, não tem educação pública. Não tem intelectuais pensando no desenvolvimento da educação pública, como vai ter com os pioneiros da educação nova no Brasil. Pessoal, então esses cafeicultores também são da elite e preferem o liberalismo econômico, que lhes permite uma substituição de governo monárquico pela república liberal, sem participação popular, como é o caso do liberalismo, como eu expliquei no começo do vídeo, não agaria participação popular, e por isso mesmo ele não lutou tanto igual os positivistas jacobinistas pelo imaginário popular. Vai ser melhor para eles, por quê? Porque eles são ex-donos de escravos, eles são ex-senhores de escravos. Desculpe por interromper a gravação, é que a bateria daquele celular acabou e tive que substituir por outro, mas vamos continuar na parte dos cafeicultores. Apesar de eles terem grande simpatia pelo federalismo, do liberalismo norte-americano, eles não eram totalmente contra a monarquia no Brasil. Apesar de se sentirem sufocados com a presença centralizadora do Estado na economia, eles ainda tinham algum grau de autonomia na produção e ainda conseguiam negociar algumas coisas com o imperador. É a partir de 1888, com a Lei Áurea, que começa o embate dos grandes cafeicultores com a monarquia. Com a Lei Áurea, proíbe e põe fim à escravidão no Brasil. E além de grandes proprietários de terra, eles eram donos de grandes contingentes de escravos, era onde estava a maior parte da renda e do capital deles. Então, quando eles perderam a mão de obra escrava, eles acabaram perdendo a maior parte da renda que eles tinham. A terra até então no Brasil não constituía um valor. A terra começa a ter valor a partir da Lei de Terras de 1850 no Brasil, que faz com que a terra seja considerada um bem, que tem um valor e pode ser vendida. Então, esses cafeicultores, com a perda dos escravos, começam a investir na terra. E eles esperam uma indenização do Estado real pelo fim da escravidão. Como esse Estado nunca vem, eles vão se unir aos outros grupos que também não estão gostando da monarquia, como os militares e os republicanos. Porque eles perderam aquilo que eles consideravam ser sua maior preciosidade, os escravos, que vão ganhar a liberdade. Eles também têm grande apoio pelo federalismo e pelo liberalismo norte-americano, porque o federalismo e o liberalismo norte-americano propõem uma espécie de república que não precisa do apoio popular. Ou seja, mesmo a população escrava ficando livre, eles não estão, por exemplo, com vantagem, eles continuam sendo pobres, porque eles vão ser livres com uma mão na frente e outra atrás, eles não vão ter nada, então eles vão fazer parte da população pobre no país e não vão fazer parte do movimento republicano, da vida política no país, como queriam os jacobinos e os pensadores que tem Rousseau como a sua base do pensamento, que pensavam numa república em que todos poderiam participar. Não, eles preferiam uma república excludente, liberal, em que apenas uma classe de privilegiados poderia participar da política, que seria o tipo da república liberal. Bem, pessoal, então a partir disso, em 15 de novembro de 1889, nós teremos a proclamação da República no Brasil e teremos o início do governo provisório com Deodoro da Fonseca e mais tarde com o Marechal Floriano Peixoto. Inclusive, esse período será marcado por grande violência e repressão aos grupos sociais que querem participar da vida política no país e não vão poder participar. É o chamado período da República da Espada, por ser tão violento quanto os outros períodos ditatoriais que nós teremos no Brasil, como Vargas em 30, a ditadura civil-militar em 64. E, pessoal,
o governo provisório de Deodoro da Fonseca logo será substituído pelo Floriano Peixoto. Mas também temos que pensar que nesse momento vão ser construídos alguns símbolos nacionais. Como eu falei para vocês, o símbolo nacional é importante para a imagem do governo que quer se instituir. Temos, por exemplo, a criação da imagem do herói, que é o Tiradentes. A criação da imagem mitificada do herói diz mais sobre as pessoas que criaram o símbolo do que o próprio herói. Muitas vezes as lendas e feitos atribuídos ao herói não correspondem à sua personalidade verdadeira. Por quê? Porque essa figura do herói é uma figura mitificada, criada para ser um símbolo que vai ganhar o coração e a alma daquelas pessoas que vão admirá-lo. Então, por exemplo, muito que é atribuído ao Tiradentes como herói nacional da República não corresponde ao verdadeiro Tiradentes da época da Inconfidência Mineira. Temos que lembrar também que teremos duas bandeiras nacionais criadas nesse momento, uma de 15 de novembro de 1889 e uma de 19 de novembro de 1889. Primeiramente, a de 15 de novembro vai ser substituída basicamente porque ela é uma cópia barata da bandeira dos Estados Unidos. Ela era idêntica à bandeira dos Estados Unidos. Só mudava as cores, em vez de vermelho, azul e branco, ela era amarela e verde. Então, em 19 de novembro de 1889, nós teremos a bandeira como nós conhecemos ela hoje. Apesar do liberalismo ter ganhado o estilo de ordem social que vai ser da República no Brasil, nessa bandeira e na Constituição de 1891 nós teremos elementos do positivismo. Olha, por exemplo, quais são as palavras que estão bem no meio da faixa branca da nossa bandeira atual. Ordem e progresso. A frase anterior era outra, mas envolvia ordem e progresso também, que é uma das grandes provas da presença do positivismo no Brasil e dessa crença de que um poder centralizado e forte é o suficiente para comandar o Brasil. Engraçado que os militares são os maiores adeptos ao positivismo no Brasil, mas o próprio Augusto Comte, em um dos seus livros publicados no século XIX, dizia que o governo militar seria retrógrado. Mas é exatamente essas contradições que fazem a história ser tão interessante, pessoal. Inclusive essa presença da tradição rígida e autoritária no Brasil está presente desde o período pombalino no século XVIII, permanece no período monárquico e vai continuar arraigado na nossa sociedade brasileira como uma das fortes filosofias que acreditam que a liberdade não é tão boa assim, de que apenas um ditador seria capaz de alcançar o progresso. Veremos isso nos próximos vídeos, por exemplo, com a Era Vargas e com a ditadura militar de 64, que são alguns dos períodos mais repressivos e tristes da história do Brasil. Bem, pessoal, temos que lembrar que algumas coisas foram estabelecidas nessa Constituição da Proclamação da República. Temos a nova Constituição de 91, temos o fim do padroado no Brasil, a separação entre o Estado e a Igreja, ou seja, não existe mais um Estado e uma Igreja juntos, como era no tempo da monarquia, apesar de que Dom Pedro II já tinha algumas tretas com a Igreja, né? Desde, por exemplo, a prisão de alguns bispos que haviam descumprido a ordem de Dom Pedro II de permitir que maçons participassem da Igreja Católica. Nós teremos a extensão do título de brasileiro, ou seja, da nacionalidade, a estrangeiros que já residem no país. Nós teremos a transformação das províncias em estados. Agora, as províncias, que no tempo do Império chamavam províncias, serão denominadas como estados. Agora, na República Brasileira, estados federados, ou seja, estados que têm grande autonomia em relação ao poder central. Nós teremos o banimento da família real, que será proibida de voltar ao Brasil antes de 1920, ou seja, eles serão banidos do Brasil, eles vão para a França. Alguns membros da família real, como a princesa Isabel, vão, por exemplo, se instalar no castelo do Conde de Eu, que fica na Normandia, que é uma região da França. Teremos o Dom Pedro II, que vai para Paris, ele vai preferir se isolar em Paris, só que um ano depois da proclamação da República, o Dom Pedro II veio a falecer em Paris. Então é mais ou menos isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, por favor, indique ele para algum amigo seu que está estudando para o Enem, para os demais vestibulares esse ano. Indique para os seus colegas de sala e curta o nosso canal aqui no YouTube, Professor Eduardo Alvarenga, e minha página no Instagram e no Facebook, Prof. Edu. O seu engajamento e o seu apoio é muito necessário para que o canal possa continuar crescendo. Fique de olho nos próximos vídeos que vão sair aqui no canal, porque eu vou abordar a continuidade do tema República Velha em vídeos menores. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, valeu!